Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! E aí, pessoal? Bom, quem tá falando aqui com vocês é o Wesley. Como vocês já devem estar sabendo, a gente tá fazendo esses especiais de fim de ano, né, de férias. Cada um escolheu 2 jogos pra falar sobre. Eu escolhi 2, o Gordo escolheu 2 e o Tia escolheu 2 jogos. E eu tô trazendo pra vocês agora o segundo jogo que eu escolhi, que eu vou falar um pouquinho sobre. Na verdade, eu troquei de jogo de última hora. O outro jogo que eu escolhi, eu achei que ele merece um programa normal, né? Os 3 falando sobre, porque é um game que ele é muito profundo e tudo, mas no decorrer desse ano vocês vão saber, porque eu vou acabar trazendo esse jogo sim. Bom, o jogo que eu vou falar hoje então, né, que eu acabei trocando, é um game de luta, que eu gosto bastante, já joguei várias vezes, já zerei ele várias vezes. Bom, o game que eu vou trazer pra vocês é o Injustice God Among Us. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. A princípio fazia sentido. Os maus sofriam o que mereciam. Mas e agora? O mundo dos homens é incapaz de se autogovernar. Vamos preservar a ordem. Vixe, mãos pra cima, bate-maluco! Isso é um pesadelo. Eu tô dizendo, Gotham e Metrópolis vão virar história. Não, temos uma alternativa. Que a sorte favoreça os tolos. Coloque seu pessoal em posição. Mantenha a polícia ocupada o máximo que puder. Deixa comigo. Olha o que eu encontrei. E eu sem minha câmera? Aqui é Batman, código vermelho. É hora do troco. É isso aí. Bom, eu vou contar um pouquinho da história dele, mas eu não vou me aprofundar muito, porque o modo principal dele, que é o modo história, é o que tá escrito, né? Ele é o modo história dele, contando toda a história, falando o enredo do jogo. Tipo, se eu falar muito, eu vou acabar dando alguns spoilers e tal, e é legal. Ele é um jogo meio um pouco antigo, né? Falando nisso, eu acabei nem falando sobre as especificações e tudo, né? Quem é desenvolvedora, deixa eu falar um pouquinho antes. Bom, a produtora é a NetherRealm. O game é publicado pela Warner Brothers Games. Ele foi produzido no motor gráfico Unreal Engine 3, né? É um game um pouquinho antigo. Ele foi lançado para várias plataformas. Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, até PlayStation Vita, Xbox 360 para computador. Tem algumas versões para celular, né? Android e iOS, que é um pouquinho diferente, né? A jogabilidade tudo por causa do celular. Mas, enfim. Ele foi lançado no dia 16 de abril de 2013, né? Na América. E depois... Cara, intervalo de 2, 3, 4 dias para cada região, pro Brasil, pra Europa, enfim. Então a data é mais ou menos isso, em abril, é meio de abril, né? É um game de luta, né? Single ou multiplayer, ele tem um multiplayer online dele. E, cara, é isso. A história dele, né? Contar um pouquinho sobre a história do jogo.
Depois que o Coringa destruiu Metrópolis, né, com uma arma nuclear, aparece... Ele foi preso e ele tá dentro da prisão e o Batman vai lá pra interrogar ele, pra saber o que aconteceu e tudo. E nessa conversa entre os dois, você acaba sabendo que ele usou essa bomba nuclear e ele acabou dopando o Superman pra acreditar que tava lutando contra o Apocalipse, mas na verdade ele acabou matando Lois Lane, né, que era a mulher dele, junto com o filho, que ela tava grávida. E no meio desse diálogo, o Superman aparece, destruindo tudo, né, ameaçando o Coringa. Aí eles começam a ter o diálogo, o Coringa sempre dando risada dele, fazendo deboche da cara dele. E o Superman acaba matando o Coringa por causa disso, na frente do Batman. E nesse universo ele acaba perdendo o controle, o Superman. Ele acaba fazendo uma nova ordem mundial, se juntando com outros heróis, até vilões, enfim. Acaba sendo a rebelião, sendo o Batman, né? E esse regime do Superman tentando combater, então fica os dois nessa guerra. Eu vou contar um pouquinho só do capítulo 1, porque o game ele é dividido, esse modo história, em vários capítulos, que você vai jogando com vários personagens diferentes. Bom, o primeiro capítulo é o do Batman. Enquanto tudo isso acontecia nesse universo, no universo, vamos dizer, na Terra original, a Liga da Justiça ela tá enfrentando vários inimigos, Adão Negro, o próprio Apocalipse, Ares, o Exterminador, o Bane, Lex Luthor, vários. E no meio dessa luta, o Superman acaba indo até a Torre da Justiça, né, a Torre de Vigia da Justiça, e acaba derrotando, né, a última luta é contra o Bane e Lex Luthor, e o Lex Luthor acaba falando que ele deu uma bomba pro Coringa, e ele tava prestes a explodir Metrópolis. E nisso o Superman sai correndo pra ir até lá, ele acaba encontrando o Coringa, e no momento que ele apertar o controle, né, pra ativar a bomba, aparece, tipo, meio que vai aquela coisa de câmera lenta e tudo, tá o Flash, o Aquaman, tem a maioria dos heróis tudo indo atrás dele, nessa praça, e acaba acontecendo um evento, uma coisa acaba puxando eles e transportando eles, né, os heróis que são transportados é o Aquaman, o Batman, o próprio Coringa acaba sendo transportado, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde e o Hal Jordan, né, que é o Lanterna Verde. Eles são puxados para esse outro universo, para esse universo onde o Superman acaba enlouquecendo e matando o Coringa. E, cara, eu só vou contar até agora porque o restante é meio que a história deles nesse outro universo e tudo, quem chamou eles e tal, é meio que seria um spoiler. Mas eles são puxados para esse outro universo e eles vão acabar ajudando ali o Batman pra acabar com esse regime do Superman. E tudo, e o restante é cada história, cada capítulo é contado de um herói e vai progredindo na história, né? O que é bem bacana, que você consegue jogar com todos, né? Os personagens. Enfim, essa é a história do game, né? Um pouquinho dela. Vou contar um pouquinho sobre os gráficos. Ele é um jogo um pouquinho antigo, né? 2013 ali, versão do PlayStation 3 e tal. Então, os gráficos dele, como ele é um jogo da mesma produtora do Mortal Kombat, o 9, o game é bem parecido os gráficos, mas eu acho ele um pouquinho inferior nessa parte de gráfica mesmo. As cinemáticas dele, é meio estranho que as cinemáticas dele, parece que o gráfico dele é um pouco inferior do que o gráfico do próprio jogo. Mas, enfim. Mas os gráficos não são ruins, não. Ele é um gráfico bem feito e tudo. Tem bastante explosões, tem bastante interatividade com o ambiente, né? Com cada tela que você escolhe, né? Pra você jogar ou em decorrer do modo história. Mas ele é bem interessante, assim, o gráfico. Mas ele é um pouquinho inferior a outros games da própria data, ou até um pouco anterior, ou do próprio, né? Das próprias gerações, né? Do Xbox 360 e do PlayStation 3. A música, ela é bem... Cara, tá ali pra fazer o seu papel. Efeitos sonoros muito bons. Explosões, ataques, lançamento de poderes, né? Que seriam, tipo, Superman soltando raio laser dos olhos. Outros personagens, os boomerang, né? Que o Batman joga. Os efeitos são muito bons. A música, normalmente, são músicas bem sombrias, né? Porque é bem característica da DC. Eles fizeram essa história para ser um pouco sombria mesmo, então tem bastante essa coisa orquestrada de ficar de plano de fundo sombrio, o que é bem interessante, porque essa história é um pouco sombria mesmo, então ela dá essa sensação de você estar em um lugar bem hostil e tudo,
mas ela é bem interessante, é bem legal. Cara, as músicas tá ali pra agregar e dar essa ambientação e você sente que está num lugar hostil, né? Numa terra desconhecida ali, no modo história e tudo. Ou até na hora de você jogar um single player ou um multiplayer, ela faz o seu papel ali, de fundo, né? Bom, eu vou falar agora sobre os controles, se eu achar, né? Porque eu perdi. Ah, tá aqui. Bom, os controles é um jogo padrão de luta, não tem muito o que fugir. Ele é bem padrão do Mortal Kombat 9. É praticamente os mesmos botões, tem só algumas diferenças, poucas variações, né? Nos direcionais você vai movimentar o seu personagem, defender apertando para trás, né? Onde o inimigo tá te batendo. Você vai ter o ataque... Eu não vou falar os botões exatamente, porque tem a versão do Xbox, foi a que eu joguei, e a do PlayStation, né? Então eu só vou falar, assim, a função de cada... O que ele faz, né? Você vai ter um ataque leve, um ataque médio e um ataque pesado. E você vai ter o botão de truque, né? Isso tudo nos botões padrões, né? Que seriam o X, triângulo, bolinha e quadrado. Esse botão de truque seria meio que um ataque especial, entre aspas, um ataque único que cada personagem tem, né? Que você escolhe. Por exemplo, o Batman joga o boomerang, o Arqueiro Verde solta flecha, o Superman ganha meio uma resistência por ele ser forte, enfim. Você vai ter nos gatilhos, né, da parte da frente. Você vai ter a interagir, que seria você interagir com o ambiente que tem daquela fase, né? Porque solto ali naquela fase, naquele ambiente, você consegue jogar, por exemplo, uma televisão, pegar pegar uma nave até que tem pendurada no teto. Se o personagem for forte, ele arremessa. Você bater no seu inimigo para ele voar até certa parte do ambiente ali para dar um ataque, enfim. E você também vai ter o agarrão, que você vai agarrar o personagem, né, o inimigo, que aí você não consegue fazer ele se defender. Você vai conseguir mudar nos gatilhos de trás do controle, você vai ter mudar de posição. E também o consumir medidor, que seria assim, quando você dá algum ataque especial, alguns ataques você consegue dar meio que um ataque extra. Por exemplo, o Arqueiro Verde, ele solta uma flecha. Se você apertar esse consumir, ele solta 2 flechas. Ele continua o combo, entendeu? Ele dá um ataque a mais. Bom, aí depois é o botão de Start, Select, enfim, é isso. Aí depois seria na gameplay, né, que eu já vou embicar agora. É um jogo de luta. Então não tem muito o que falar, é combo, é você ir combo atrás de combos, desviar, defender, interagir com o ambiente ali, né, que ele tem bastante interação. A dificuldade dele no modo história, obviamente você pode escolher a dificuldade, mas o normal, que eu sempre coloco no normal para saber qual é a base, né, qual seria a dificuldade dele. Ela é bem interessante porque ela é bem progressiva. Até em cima de cada capítulo, né? Porque conforme você vai avançando os capítulos, você vai trocando de personagem. E aí você percebe que as primeiras lutas daquele capítulo, né? Daquele personagem, são relativamente fáceis. E aí conforme você vai passando aquele capítulo, ela vai começando a dificultar. Então é bem interessante isso na gameplay desse modo história. Porque ele dá uma progressão de nível e de dificuldade muito boa. Eu gosto bastante dessa nível de dificuldade e desse jeito que ele faz. Porque, por exemplo, você está acostumado a lutar com o Batman, porque você está no primeiro. Quando você vai jogar com outro personagem, não é totalmente diferente, mas diferencia bastante. Alguns personagens são um pouco mais lentos, outros são um pouco mais rápidos, ágeis, o ataque dele é mais fraco. Então até você se adaptar a esse novo estilo de jogo, esse novo personagem, ele te dá essa progressão essa curva de aprendizado muito boa. Tanto que normalmente os últimos personagens, né, daquele capítulo, eles são bem dificinhos de você passar, dependendo do capítulo que você tá. Então ele tem uma progressão de nível muito boa. Cara, é um jogo de luta, então não tem muito o que falar. A gameplay é você sair dando porrada e tudo. Ele tem os seus modos, né, que nem eu falei, ele tem o modo multiplayer, online, e o single player, né, 2 na mesma tela. Single player não, né, multiplayer, mas na mesma tela. Ele vai ter um modo, eu esqueci agora o nome, que é Laboratório do Lex Luthor, que ali você faz algumas missões, por exemplo, você entra numa missão ali que você tem que derrotar o Batman, usando, e não pode deixar ele te jogar boomerang, você tem que derrotar em tantos minutos, sabe, essas coisinhas assim, essas mini missões,
pra você ganhar pontos e comprar coisas ali no inventário dele, naquela parte que mostra todas as músicas, artes do jogo, que fica, sabe? E você também tem uma progressão de nível, que você também ganha esse tipo de moeda, que é a experiência, né? Acho que no multiplayer você ganha até também, que você consegue comprar novas coisas, novas músicas, só pra você deixar ali na galeria, pra você escutar depois e tal. Ele vai ter o seu modo normal, né? Single player, se você quiser jogar aleatoriamente contra o computador ali, sem ser o modo história e tal. Cara, o jogo é mais ou menos isso. O que chama mais a atenção dele seria o seu modo história, que a história é muito boa. Ela é um jogo de luta, cara, é um game curto, não tenho o que falar, tipo, demora umas 2, 3 horas no máximo pra você zerar ele. Ele é bem rapidinho, então dependendo se você morre muito ou morre menos, nível de dificuldade que vai aumentar um pouco esse tempo, mas ele é um game bem tranquilo. A jogabilidade dele é interessante, ela é menos ela não é tão fluida quanto um Street Fighter, por exemplo, mas ela também não é muito travada. Ela é bem naquele estilo Mortal Kombat 10 e os próximos que vem vindo, mas ele parece ser um pouco travado no começo, porque como ele é 3 botões, né? É ataque leve, médio e pesado, você acaba se confundindo muito em combos, ou ele quebra combos, ele não tem essa progressão de você dar muitos combos seguidos, sabe? Então ele parece ser um jogo lento nesse sentido, mas ele tem até uma certa... Se você for experiente e souber fazer os combos e tudo, você consegue fazer tipo combos infinitos, mas ele tem essa pegada. E ele tem também, que eu acabei esquecendo, que são os especiais, que pra mim é um show à parte. Cada especial de cada personagem é bem interessante. Seriam não as finalizações do Mortal Kombat. Seria mais ou menos as finalizações do Mortal Kombat, mas não poderia ter, né? Num jogo do Injustice, porque um Mortal Kombat é mais 18, né? Então eles colocam meio que essas finalizações que são ataques especiais que, cara, deixa muito... graficamente bonito você ver. Tanto desse primeiro Injustice quanto do segundo. O segundo também é foda pra caralho. O avanço também, enfim, Injustice 2 é pra um outro dia. Mas o desse é bem interessante, cada personagem tem o seu. E é muito foda, cada especial. Cara, não tem muito o que falar sobre o jogo. Ele é jogo de luta, é curtinho, sabe? Então, eu vou dar a minha nota. Eu não sei se os outros, né, que nem eu falei, eu não sei se eles deram nota, mas eu vou dar a minha nota. A minha nota pra ele vai ser um 8. Um 8 eu acho que é um jogo muito bom, de luta, dá pra você se divertir bastante. Se você quiser jogar com um amigo e tudo, ele é muito divertido. Então é aquele game que vai ter um fator replay interessante, até pra você jogar... o modo história, se você jogou uma primeira vez, passou muito tempo, se quiser jogar de novo é interessante, é legal você jogar, mas ele tem essas coisas que tipo, a história tem muitos pontos e tal, então se você já conhece a história, se você vai jogar uma segunda vez, o fator replay dele é meio mas é legal por causa dessa progressão de dificuldade e tudo, enfim. Bom, é isso, game entregue, lutinha, rapidinho. Eu acho que se eu fosse fazer o outro eu ia ficar tipo uns 40 minutos falando sobre, que nem eu acabei fazendo fiquei acho que uma meia hora fazendo do Star Wars. Mas como é um jogo de luta, não tem muito que se prolongar, é um jogo tranquilo e, cara, é muito bom, eu recomendo. Enfim, eu vou me despedindo de vocês, só vou pedir pra vocês entrarem no nosso site, www.controle3.com.br. Lá vai estar todos os episódios. A gente passou já do episódio 100, então vai ter muito conteúdo pra vocês. A gente também tá em vários agregadores aí. A gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, no Castbox, no Amazon. Cara, tá em tudo. No YouTube também a gente tá. Onde vocês quiserem procurar a gente, quiser ouvir a gente também tá nas redes sociais, tá no Facebook, no Twitter. No Twitter não. A gente tá no Facebook, no Instagram. E também, pra quem quiser apoiar a gente, tem o nosso PayPal, que ali você consegue doar um dinheirinho pra gente continuar a produzir pra vocês, pagar domínio, enfim, pagar tudo, porque dá um custinho aí isso daí. E também, quem quiser passar o Pix, passa o Pix pra nós, que a gente tem também o Pix do Controle 3, tá lá no site, tem o QR Code, tem também a chave dele é o nosso e-mail. O nosso e-mail, se eu não me engano, é controle3oficial@outlook.com. Essa é a chave do Pix. Mas também tá fácil, é só entrar ali no site que vai estar ali, vai estar também o código QR Code, é só passar ali no celular e tudo e
e mandar pra gente. Pode ser qualquer quantia, mas também se vocês não puderem ajudar, não quiserem também, é livre e espontânea vontade de vocês. A gente vai continuar a fazer conteúdo pra vocês. A gente vai continuar aí firme e forte, mais um ano. Tamo junto. E bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Com a gente não, comigo. E tchau. Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!